Uma das coisas mais importantes que eu aprendi em toda a minha vida é o senso de anti-igualitarismo que nós devemos ter. Infelizmente, a gente vive uma geração que é a geração do igualitarismo, a geração da igualdade, a geração onde todos nós somos iguais. Liberdade, igualdade, fraternidade, onde ninguém solta a mão de ninguém. Isso é uma desgraça para as relações, para os negócios, para os vínculos, para os círculos sociais. Parece que existe uma forçação de barra onde todo mundo quer, de alguma forma, parecer igual ao outro, e esse parecer igual ao outro vai fazendo com que as pessoas se diminuam cada vez mais e percam aquilo que é de mais valioso, que é a sua personalidade, a sua força, os talentos que elas receberam de alguma forma e que estão superiores, né, no nível acima ao talento que outras pessoas receberam. Inclusive, hoje em dia, até fumar charuto se tornou uma espécie de guerra por igualitarismo. Dependendo do ambiente que você frequenta, os charuteiros tiram as anilhas do charuto para que ninguém saiba o que você está fumando, para a pessoa não se sentir constrangida. Esse é um respeito humano típico, ruim, e que faz com que as relações elas estejam todas consolidadas ou construídas sob uma espécie de artifício de verdadeira preocupação. Não é uma verdadeira preocupação, é amor próprio desordenado de alguma forma. E partindo desse princípio, né, desse senso de anti-igualitarismo que nós devemos ter enraizado em nós, isso quer dizer, obviamente, o seguinte, que a cada pessoa deve ser dado aquilo que é dela por direito. A todas as pessoas tem que ser dado educação, respeito, em alguma medida. Não, dependendo do tipo de pessoa, nem isso ela merece. Mas as pessoas devem receber aquilo que é delas por direito. Ou seja, elas devem ser tratadas da maneira que elas merecem pela dignidade que elas ocupam, né? Pelo cargo que elas ocupam, pela posição social que elas ocupam. E gostando ou não, é essa a realidade. Não dá pra você tratar um presidente da república da mesma forma que você trata um vereador, ou da mesma forma que você trata o seu vizinho. As nossas relações, em alguma medida, elas estão construídas sob essa espécie de anti-igualitarismo que vem sendo minado, infelizmente, nos últimos anos, mas que sim, se a gente for observar muito claramente, isso ainda existe, esse senso ainda existe, e ele é muito legal, né? Porque existem algumas pessoas que têm mais liberdade para falar conosco, existem algumas pessoas que nós damos mais intimidade, existem algumas pessoas que falam conosco de forma que outras pessoas falariam e a gente não toleraria, a gente não gostaria. E é justamente porque essas pessoas ocupam lugares diferentes na hierarquia social dentro das nossas relações constituídas. E essa semana aconteceu algo bem interessante, que aconteceu comigo, mas já tinha acontecido uma vez com a minha esposa, justamente dessa criação de relação e essa falta de senso hierárquico, né? Essa falta de senso de que lugar que eu ocupo e que lugar que as pessoas ocupam. Primeiro de tudo, para esse princípio de anti-igualitarismo estar bem vívido em nós devemos, em primeiro lugar, saber quem nós somos e quais são os lugares que nós ocupamos. Isso aqui é o ponto passivo, porque tudo começa sabendo quem nós somos, que lugar ocupamos, para que assim a gente consiga, diante do ambiente que está ao nosso redor, diante das pessoas que estão à nossa volta, aí sim nos colocar em nosso devido lugar e colocar as pessoas que estão à nossa volta nos seus devidos lugares também. Isso aqui é um ponto muito importante. E aqui já começa boa parte do problema. A minha esposa, por exemplo, está no processo de tirar a carteira de motorista dela. Ela mandou uma mensagem para a autoescola e estava ali conversando, batendo as tramitações de quanto custaria, como é que funciona, como são as aulas, etc, etc, etc. E do absoluto nada, essas pessoas da autoescola começaram a mandar mensagens de maneira abreviada, com um monte de emojis e sem seriedade nenhuma. Ou seja, um espírito meio brincalhão demais, meio jovem demais. Ou seja, aquelas pessoas não sabiam que espaço elas estavam ocupando pela própria forma com que elas tratavam elas mesmas, pelo próprio discurso que elas utilizavam, pela própria forma que elas escreviam, pela própria maneira com a qual elas colocavam as frases. E a resposta da minha esposa foi: gente, eu não vou mais conversar com vocês, vou procurar uma outra pessoa porque vocês não me passam seriedade alguma, né? Então olha só, não saber o lugar que você ocupa compromete diretamente a percepção que as pessoas têm de você e a percepção que as pessoas têm da seriedade com que você conduz a sua vida. Isso aqui é um ponto muito importante. Segunda questão, aconteceu aqui, eu tenho um carro e aí precisava pagar o seguro do carro, a gente fez uma troca de posição aqui na empresa e algumas coisas estavam encavaladas na minha mão. E aí a pessoa do seguro do carro mandou algumas mensagens procurando, né, para quem que ela mandava o boleto. E aí eu pedi que mandasse diretamente para mim, que eu iria resolver isso, já que o financeiro tá na minha mão. Bom, o resultado foi muito interessante. Eu recebi do absoluto nada 2 áudios e um boleto. Uma foto de perfil, uma placa, era foto da fachada de uma casa com a placa na frente, eu sequer olhei, e 2 áudios gigantes com um boleto. Bom, olhei para aquilo.
Pensei, isso aqui provavelmente é golpe, isso aqui provavelmente é qualquer coisa. Ignorei solenemente, aqui veio a mensagem. Só que esse pessoal continuou mandando mensagem pra mim alguns dias, justamente por não saber de quem era, por eu sequer ter o número salvo, por ninguém ter se apresentado, eu ignorei solenemente. É resultado. Hoje, né, especificamente nesse vídeo, eles mandaram uma mensagem dizendo que o boleto tinha vencido, o boleto do seguro do carro havia vencido, eles tinham recolocado a data pra hoje, e aí eu precisava fazer o pagamento hoje. Eu, de fato, fiz o pagamento. Mas fiz o pagamento e fiz uma pergunta pra eles. Pessoal, vocês não têm um mínimo de decência e cordialidade? Vocês não têm um processo através do qual vocês conversam com as pessoas? Porque vocês não fazem ideia de quem eu sou. Eu não faço ideia de quem vocês são. E vocês não foram capazes sequer de mandar uma mensagem pra mim dizendo assim: olá, meu nome é fulano, eu represento tal empresa, segue anexo o boleto, qualquer coisa nesse sentido. Vocês simplesmente mandam áudios pra pessoas aleatórias como se todas as pessoas fossem obrigadas a ouvir. Percebe que eu tô ilustrando com um fato que aconteceu e que pode ser, vocês podem pensar, pô, o Kevin é um puta chato. Cara, talvez eu seja chato. Mas esse tipo de coisa é inaceitável. Não ter um mínimo de cordialidade, não ter um mínimo de decência, não ter um mínimo de saber que posição que eu ocupo diante daquela pessoa. O Guto Galamba, ele diz que áudios são uma forma de você facilitar a sua vida e complicar a minha. E de fato é verdade. Então eu não ouço áudios, por exemplo. Eu só ouço de pessoas que eu sou muito próximo ou que eu autorizei previamente. Por quê? Porque o meu tempo vale menos do que o tempo de outras pessoas. Eu não posso ocupar essas pessoas com isso. E o tempo de outras pessoas vale menos do que o meu, e essa pessoa precisa ter esse senso hierárquico para entender as coisas, né? Bom, a coisa seguiu mais ou menos por aí, e eu disse assim, olha, eu me sinto muito desrespeitado por vocês não terem esse mínimo de cordialidade, não terem um processo claro e objetivo através do qual vocês se apresentam para os seus clientes antes de enviar qualquer tipo de cobrança. E a resposta da pessoa foi: quem se sente desrespeitado somos nós pela forma que você falou. Ou seja, além de nós vivermos numa geração onde as pessoas sequer têm senso do lugar que elas ocupam e da posição que elas ocupam e da posição que as pessoas que estão ao redor dela ocupam, nós vivemos também numa geração extremamente afetada. Por quê? Você não é capaz de chegar para um adulto e dizer assim: isso aqui está errado, sem o adulto sentar em cima do seu próprio joelho e começar a chorar, né? Onde tudo é falta de respeito. Ah, Kevin, mas você falou que é falta de respeito. Sim, é falta de respeito por um princípio hierárquico, por um princípio básico de educação, né? Agora, eu corrigir você do seu erro, isso não é falta de educação, é um ato de caridade, né? Então, a gente vê um mundo muito complexo, né? Muito difícil de lidar. Isso se dá sobre vários aspectos da nossa vida, sobre várias questões da nossa vida, né? Essa semana mesmo aconteceram umas coisas que me fez pensar muito sobre por que as pessoas não ganham dinheiro, objetivamente, né? Por que as pessoas não prosperam, por que as pessoas não crescem na vida, por que as pessoas não ocupam lugares maiores dentro dos negócios que elas trabalham. E, bom, o primeiro motivo é essa falta de senso hierárquico, de saber quem elas são e de saber para onde elas estão indo e quem são as pessoas que estão ao redor. Segundo, é uma espécie de preguiça intelectual que gera uma falta de clareza e objetividade total. Eu fui lavar meu carro e coloquei o carro para lavar. Perguntei quanto tempo ficaria pronto e a pessoa me responde a resposta mais abstrata: entre 2 e 3 horas. Perfeito, mas entre 2 e 3 horas existe um gap de 1 hora aqui, né? Eu perguntei: você tem certeza disso? É 2 ou é 3 horas? Ou seja, a pessoa não consegue me responder: olha, vai demorar tanto tempo. Não, ela me deu uma janela. Aí eu perguntei: você tem certeza disso? Porque normalmente é menos tempo. Não, é porque nós estamos no horário de almoço e somente eu e fulano estamos aqui e, portanto, com a fila de carros que tá ali, só vai terminar daqui entre 2 e 3 horas. Né? Tá, mas o que isso quer dizer objetivamente? Que essas pessoas que estão almoçando, elas vão ficar almoçando pra frente, ninguém vai chegar e esse tempo não pode ser encurtado de alguma forma? Então percebe que falta um pouco de clareza e esse senso hierárquico de entender, cara, você não sabe quanto que vale o tempo daquela pessoa que tá ali. Você não sabe qual que é a vida daquela pessoa que tá ali. Então, um mínimo é você dizer objetivamente o que é a coisa. São 2 horas, são 3 horas. Só que isso acontece muito na nossa vida, muitas vezes. E o segundo ponto foi que eu fui almoçar no restaurante, enquanto meu carro ficava lavando entre as 2 e 3 horas. E quando eu cheguei no restaurante, o garçom sequer deu boa tarde, jogou o cardápio na minha mesa e levantou e foi embora, né? Da mesma forma, eu levantei e fui embora. Ou seja, aquela pessoa está sendo paga para me tratar bem. E ela não faz nem isso. Ou seja, existe uma espécie de preguiça de fazer bem o próprio trabalho. Existe uma espécie de preguiça de entender quem é a pessoa que está do seu lado. Existe uma espécie de preguiça de fazer a coisa bem feita em alguma medida. E isso tudo, sem dúvida alguma, é fruto dessa falta de senso hierárquico. Não tenho dúvida disso. Enfim, é isso. Inscrevam-se aqui no canal e sejam felizes.